Talvez ninguém tenha te dito isso com essa clareza, mas existe um tipo de poder que não se aprende em livros, não se conquista com dinheiro e não se mendiga em redes sociais. É um poder que não grita, não se exibe, não precisa de palco. Ele apenas está, e por estar, tudo ao redor se curva. Esse poder tem um nome, e não é carisma, não é magnetismo, é aura. A aura é aquilo que você emite quando não está tentando impressionar ninguém. É a vibração que antecede sua fala. É a energia que entra na sala antes de você abrir a porta. A maioria dos homens nunca a desenvolve, porque estão ocupados demais, tentando ser notados, aprovados, escolhidos. Mas o homem que silencia essa necessidade torna-se presença. E presença é o que Maquiavel chamava de domínio sem esforço. É o príncipe que governa sem espada. É o homem que comanda sem voz. Você cresceu achando que precisava falar bem, se posicionar, mostrar serviço. Mas toda essa performance é ruído para quem já entendeu o segredo. Quem tem aura não precisa explicar, porque a aura é coerência vibracional. É quando o que você pensa, sente e faz estão alinhados, sem máscaras, sem excessos. Carl Jung diria: as pessoas não veem você, elas veem sua sombra. E é por isso que você pode sorrir e ainda assim ser ignorado. Pode agradar e ainda assim ser descartado. Porque o que os outros sentem é o seu caos não resolvido. É a sua insegurança disfarçada de gentileza. É a sua carência mascarada de empatia. Homens que não organizam sua dor exalam confusão. Homens que não enfrentam a própria sombra se tornam presas fáceis da manipulação emocional. Não é sobre parecer forte, é sobre ser resolvido. A aura não é mágica, é consequência. É o subproduto de um homem que parou de se explicar, de se justificar, de se moldar. Um homem que sabe o que tolera, que sabe o que representa e que aprendeu a carregar essa verdade em silêncio. Quanto mais você se conhece, mais sua energia se organiza. E uma aura organizada desorganiza qualquer tentativa de controle externo. Porque não há brechas, não há hesitação, não há necessidade. E quando você não precisa, você comanda. Não porque quer, mas porque se tornou inevitável. Sua simples presença causa desconforto em quem vive de aparência, causa respeito em quem vive de essência. Você não ameaça, você existe. E existir com verdade já é intimidador o suficiente, porque neste mundo de homens ocos, aquele que está inteiro não precisa levantar a voz, ele apenas respira e o mundo se cala. O bloqueio invisível que desativa sua aura, a urgência de ser aceito. Há algo que você faz todos os dias, sem perceber, que dissolve silenciosamente seu poder. Algo sutil, mas devastador. Você entra em ambientes querendo ser aceito. Você molda seu tom de voz para parecer confiável. Ajusta sua postura para parecer seguro. Escolhe palavras com cuidado para não soar agressivo. E enquanto faz isso, sua aura implora por invisibilidade. Porque por trás dessa tentativa de ser aceito, o que vibra é medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser ignorado. Medo de ser visto. E ainda assim, não ser escolhido. Aura não é aparência, aura é vibração. E sua vibração revela exatamente onde você ainda se abandona. Carl Jung diria: tudo aquilo que você nega em si será projetado no outro. Ou seja, sua necessidade de aprovação será lida como fraqueza. Sua ansiedade por aceitação será lida como submissão. E os neurônios espelho fazem isso em segundos. Você mal entrou e já foi catalogado. Não importa o que você diga depois, a vibração chegou antes. Quando você entra em um lugar desejando ser aceito, sua energia começa a se curvar. Você se encolhe por dentro. Você diminui seu campo magnético. E o mundo sente, e o mundo testa, e o mundo pisa, porque presença é como um território. Se você não delimita, alguém ocupa. Se você não sustenta, alguém invade. É por isso que tanta gente te trata como se você não existisse, porque de fato, energeticamente, você não está lá, está apenas projetando uma versão aceitável de si.
Está apenas oferecendo um personagem que espera ser validado. Mas ninguém respeita quem implora por afeto. Ninguém teme quem precisa ser querido. O respeito vem quando você se basta. Quando você é inteiro demais para precisar ser entendido. Quando sua presença diz, estou aqui e não preciso que você me aprove. Há um exercício silencioso, brutal, mas transformador. Antes de entrar em qualquer ambiente, pergunte-se, eu preciso ser aceito aqui ou basta que eu esteja inteiro? Respire, sinta, ajuste sua vibração. A aura começa com uma decisão invisível, a decisão de não mendigar espaço, a decisão de ocupar-se por completo. Enquanto você implora por aceitação, sua presença implora por invisibilidade. E o mundo responde com indiferença, porque o que você não sustenta, ninguém reconhece. Como a coerência vibracional cria domínio sem controle, você foi ensinado a controlar, a medir palavras, a planejar reações, a estudar o outro antes de se revelar. Mas o que nunca te disseram é que o verdadeiro poder não precisa controlar nada. Ele emana de uma fonte mais antiga, mais silenciosa, mais brutal, a coerência vibracional. Aquele estado onde sua intenção, sua emoção e sua ação vibram na mesma frequência, sem ruído, sem contradição, sem implorar por validação. Quando você está em coerência, você não se esforça para parecer calmo. Você é calma, você não finge confiança, você é presença. E isso magnetiza, isso desarma, isso impõe, porque num mundo onde todos estão tentando controlar, quem não tenta, já domina. Maquiavel escreveu que o verdadeiro poder se oculta, que o príncipe mais sábio é aquele cuja força está no mistério, no silêncio, na imagem. Porque controle explícito é fraqueza disfarçada. Quando você precisa afirmar que está no comando, você já não está. Quem precisa gritar, perdeu o respeito no olhar. Quem precisa argumentar, perdeu a força no corpo. O corpo fala, sempre falou, e ele revela a sua verdade muito antes da sua boca. Ombros retraídos, olhar perdido, respiração curta. Tudo isso entrega a sua ausência. Mas também há outra linguagem, a da postura ereta que não pede permissão, do silêncio que impõe, do olhar fixo que não busca aprovação, apenas observa. Quando você ancora sua energia no abdômen, quando respira como quem pertence, quando caminha como quem decidiu existir, algo muda. O campo muda, as reações mudam. Existe uma prática simples, quase ritualística, um campo de autoridade silenciosa. Não é uma pose, é uma decisão energética. Antes de qualquer encontro, feche os olhos e se recorde. Você não precisa provar nada. Você só precisa estar inteiro. Respire profundamente. Traga a atenção para o corpo. Sinta os pés. Sinta o centro. Sinta o silêncio. E então entre. Não como quem pede espaço, mas como quem é o espaço. Pessoas são atraídas por aquilo que não depende delas. Elas sentem segurança em quem não precisa delas para se sentir seguro. Elas se curvam diante de quem não teme ser mal interpretado. Porque esse homem não reage. Ele só existe. E existir em paz com sua própria frequência é o tipo de poder que não pode ser imitado. Apenas sentido, apenas respeitado, apenas temido. Cuidado com o excesso de energia. Quando seu brilho vira arrogância e repele, existe uma linha tênue entre presença e exibição, uma linha quase invisível entre firmeza e vaidade. E muitos, ao despertarem para o próprio poder, tropeçam nela. Começam a forçar presença, a exalar uma energia inflada, desconectada, exagerada. Confundem impacto com volume, respeito com medo. E assim, o que era aura vira arrogância, o que era magnetismo vira imposição, o que era centro vira ruído. A aura verdadeira é a harmonia, não espetáculo. É como o fogo de uma vela, firme, sereno, constante. Ilumina, aquece, mas não queima. Já a fogueira descontrolada afasta, intimida, torna o ambiente perigoso demais para se aproximar. Há homens que, em sua ânsia por serem percebidos, inflamou sua energia até o limite. Olhar fixo demais, voz impostada demais,
movimentos ensaiados. Tudo isso denuncia uma verdade oculta. Ainda é o ego gritando por validação. Ainda é a sombra tentando provar que venceu. Jung foi cirúrgico. Sempre que você tenta impressionar, não é você quem está ali. É sua insegurança disfarçada de brilho. O desejo de ser visto não nasce da presença, nasce da ausência. Porque quem está inteiro não precisa ser notado. Ele já é. E por ser, não precisa de palco. Sua vibração basta. É por isso que algumas pessoas parecem atrativas, mas cansam. Há algo nelas que exige demais, que força demais, que domina o espaço sem merecimento. Não porque são más, mas porque estão tentando provar o tempo todo que tem valor. E esse esforço cansa, repele. Porque ninguém quer ser dominado por uma presença que precisa ser validada a cada segundo. Ninguém confia em uma energia que não encontrou o próprio centro. Existe um estado mais poderoso do que qualquer performance, o estado neutro do observador. É quando você se esvazia do desejo de controlar. É quando você não tenta ser nada. Apenas permite que o real se revele, sem pressa, sem defesa, sem espetáculo. Apenas presença. Presença sem expectativa. Lembre-se, a vela ilumina sem barulho. Ela apenas arde. Ela apenas cumpre seu papel. A fogueira explode, mas depois apaga, sozinha, porque não há estabilidade no excesso. O poder verdadeiro é silencioso. Ele não busca plateia, ele só precisa de coerência. E onde há coerência, não há arrogância, há respeito, há harmonia, há uma vibração que não pede passagem. Ela apenas caminha e tudo ao redor se ajusta. Como expandir sua aura em 3 camadas de poder silencioso? Você quer ser respeitado? Quer ser levado a sério? Quer que os outros sintam sua presença sem que precise se explicar? Mas respeito não se exige, presença não se finge, aura não se simula. Ela é construída, camada por camada, em silêncio, como uma armadura invisível que cresce de dentro para fora. Como um território sutil que diz, aqui habita alguém que sabe quem é. A primeira camada é interna, a mais profunda, a mais negligenciada. Pergunte-se com brutal honestidade, o que eu tolero silenciosamente que está corroendo minha presença? Toda submissão oculta, todo sim que você deu querendo dizer não, todo silêncio que engoliu para não perder alguém, tudo isso esfarela sua aura. Você perde território interno cada vez que se trai para manter uma conexão. A aura começa no que você permite, e o que você permite em silêncio define a força que você emana. A segunda camada é corporal, porque o corpo não mente, ele é o templo da presença. A forma mais acessível de ancorar sua energia. 3 pontos de contato com o agora: respiração nasal, presença no abdômen inferior e olhos atentos. Respiração nasal estabiliza o sistema nervoso. Estar no abdômen conecta você com o centro gravitacional do corpo. Olhos atentos, sem tensão, transmitem clareza, sem arrogância. É simples, mas brutalmente eficaz, porque um corpo calmo, alinhado, firme, reorganiza qualquer ambiente sem dizer uma palavra. A terceira camada é energética, a mais sutil, mas também a mais poderosa. Imagine, não como fantasia, mas como comando vibracional, que sua energia preenche o espaço, não com força, mas com firmeza. Como quem diz, sem dizer, este espaço me reconhece. Visualize seu campo como uma membrana que se expande com calma, sem invadir, mas também sem recuar. Você não está pedindo espaço, está sendo espaço. Essas 3 camadas combinadas criam um campo magnético quase indestrutível. Você se torna menos acessível a invasões emocionais. As pessoas hesitam antes de testar seus limites. Não porque você impõe medo, mas porque você irradia clareza. E a clareza assusta quem vive na manipulação. A integridade perturba quem se alimenta do caos alheio. No fim, a aura não é sobre atrair, é sobre sustentar. Não é sobre seduzir, é sobre ordenar. Não é sobre impressionar, é sobre existir. E quando você existe por inteiro, ninguém precisa ouvir sua voz. Sua presença já disse tudo. Sua energia
já ocupou o espaço e tudo ao redor responde. Silêncio que impõe. Sua aura é sua nova voz. No fim das contas, tudo que você diz é ruído, se sua presença não sustenta a frequência por trás das palavras. A maioria dos homens ainda acredita que precisa argumentar para ter razão, levantar a voz para ser ouvido, provar sua intenção para ser respeitado. Mas o verdadeiro domínio não grita. Ele respira, ele caminha, ele observa, e o mundo se ajusta, não porque foi convencido, mas porque foi atravessado por algo que não se explica, só se sente. Maquiavel, no silêncio brutal de sua lucidez, já dizia: o príncipe mais sábio governa sem levantar a espada. Ele não precisa da força explícita, ele é a força implícita. Ele domina pela imagem, pela lenda, pela energia que o antecede. Sua presença cria leis invisíveis. Seus gestos ditam o clima de uma sala. E sua ausência pesa mais do que a presença dos outros. Nietzsche, com a frieza de quem já habitou o abismo, afirmou: o poder verdadeiro é aquele que não precisa afirmar-se. É a presença que basta. É o ser que se sustenta. O homem que não implora ser entendido, porque já se escolheu, já se afirmou, já morreu para a necessidade de aprovação. E por isso, renasceu como símbolo, como arquétipo, como silêncio que impõe. Aura poderosa é presença resolvida. Ela não nasce de fórmulas. Ela não surge com técnicas. Ela é a consequência inevitável de alguém que já queimou as pontes com o autoabandono. Alguém que parou de performar, que parou de se moldar, que parou de agradar, porque entendeu, na pele, que a única coisa mais cara do que a rejeição é a perda de si mesmo. O universo não responde ao seu discurso. Ele responde ao seu campo, não ao seu desejo, mas à sua frequência, não ao que você grita, mas ao que você sustenta em silêncio. A realidade, apesar de todas as ilusões, é profundamente obediente à vibração, e sua aura comanda muito antes da palavra. Quando sua energia entra na sala antes de você, a realidade começa a te obedecer em silêncio. Não porque você pediu, mas porque você se tornou inevitável. Porque sua presença já diz o que 1000 frases jamais conseguirão expressar. Porque o leão não ruge para lembrar que é rei. Ele apenas caminha e tudo ao redor se curva. Obrigado por ter chegado até o final deste vídeo. Se algo dentro de você despertou, se essa mensagem encontrou eco no seu silêncio, me ajude com um gesto simples, mas simbólico. Inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Minha presença basta. Só quem assistiu até o fim vai entender o peso dessas palavras. Os fracos vão se confundir, mas os fortes, esses sim, vão reconhecer. Porque quando a aura desperta, o mundo muda de lugar.